já quero que vocês abram a Bíblia em Ezequiel 37. Vou falar rápido, vai ser bem conhecida a palavra, né? Vamos então ler o livro de Ezequiel, né? Capítulo 37, vamos ler do 1 ao 8. Do 1 ao 8 dá pra a gente dar uma passadinha por aqui. Vamos lá, e diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. E então me disse: Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a este osso: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei peles, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou Deus. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso em seus ossos. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. É uma palavra bem conhecida, né? A gente ouve muita pregação sobre Ezequiel 37, né? Então, é bem conhecida essa passagem do Vale de Ossos Secos, né? E vamos começar falando um pouquinho sobre Ezequiel, né? A Bíblia vai dizer, né, que Ezequiel ele foi deportado, né? Por mais ou menos por volta de 30 anos, né? Quando o povo, né, foi levado a cativo, né? O Israel foi levado a cativo, né? E nesse período, né, Ezequiel estava no meio, né, do povo e também estava junto com o povo que foi levado a cativo. E pelo rei Nabucodonosor, né, todos conhecem essa história, né? E a partir de então, a história de Ezequiel é mudada, né? Quando ele é levado juntamente com o povo ao cativo. E aí a gente vai entrar nessa passagem do Vale de Ossos Secos, né? Que vem falar, né, sobre, acredito que uma das revelações muito bonitas que Deus tem com Ezequiel, né? Teve várias, mas essa do Vale de Ossos Secos, né, é uma grande revelação, né, que Deus vai ter com Ezequiel, né, que ele está ali no Vale de Ossos Secos, né, que ele vai dizer: E veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou em espírito, me pôs no meio de um vale que estava sequíssimo, né. Todos nós sabemos que vale, né, é um lugar sem esperança, sem expectativa, como aqui diz, né, não há vida, né, é um lugar de morte, né. Então, nós podemos imaginar que era um lugar horrível, né. Imagine estar naquele lugar, né, mas ele vai dizer que o Senhor o levou em espírito, né. Então, sabemos que o Senhor estava com ele a todo tempo, né. E eu trago para nós essa palavra, que muitas das vezes a gente acha que está só, né? Muitas das vezes a gente fala: estou passando por um momento de dificuldade, estou passando por isso, por aquilo, mas nós temos que entender que Deus sempre vai estar conosco, que a sua mão sempre vai estar conosco, né? Muitas das vezes a gente fala: eu estou na mão do Senhor. Então, quando nós estamos na mão do Senhor, né? A mão do Senhor tem poder, né? Poder, tem força. Então, nós temos que ter certeza, né, que nós estamos guardados, estamos amparados por Ele, que nunca estamos só, né? Que quando estamos nas mãos do Senhor, né, Ele vai estar sempre conosco, né? E no versículo 3, né, ele vai dizer que Deus pergunta a ele, né, que, filho do homem, pode esses ossos viver, né? E eu acredito que fosse nós ia dizer que não, porque a gente estava vendo a situação.
ele estava no meio daquele cenário todo de morte. Que ele não está no vale porque ele quer. Ele não foi para aquele lugar porque ele quis, mas sim que o Senhor o levou. Ele ainda disse, veio sobre minha mão, o Senhor me levou em espírito. Então ele foi conduzido àquele lugar ali por Deus, né? E ele poderia ter respondido sim ou não. Eu acredito que fosse nós, não ia ficar na dúvida também, né? Se era sim ou não, dependendo da situação que a gente estava vendo ali, até dizer que não, né? Que muitas das vezes a gente acaba, dependendo da situação, a gente, né, não enxerga, né, que poderá ter vida. Estou passando por uma situação, eu não vejo saída. Mas ali ele diz, Senhor, tu sabes, né? Então, muitas das vezes nós temos que entregar nas mãos do Senhor realmente. Deus não precisava nem ter perguntado a ele. Deus poderia ter, né, já dito para ele que aqueles ossos ia voltar a ter vida, mas não. Deus pergunta a ele se pode aqueles ossos voltar a ter vida, né? E ele vai dizer que, né, que o Senhor, né, ordenou que profetizasse, né? Nós sabemos que Ezequiel não era profeta, né? Que ele era sacerdote, né? Mas eu venho entender que as coisas, o chamado de Deus na nossa vida não acontece como nós queremos, da maneira como nós queremos, no tempo que nós queremos, mas sim no tempo de Deus, porque ele não era de linhagem ele não era profeta, ele era de linhagem sacerdotal. Então, naquele meio naquele cenário todo de guerra, né, de morte, de não tinha vida, e Deus manda ele profetizar. Aí que eu acredito que começa, né, um chamado na vida dele, né, de ser profeta. Ele não foi profeta porque a família dele, porque ele veio de uma linhagem de profeta, mas sim por Deus. Então, acredito o dom vem de Deus. Deus que não é eu que quero estar, eu não vou ser. É Deus quem diz se eu vou ser ou não. Então aqui Deus, né, ele está mandando Ezequiel profetizar, né? Então quando Deus acha graça em nós, né, ele vem e muda o quadro, muda tudo. Então aqui Deus manda que ele profetizasse, né? Ele diz que Deus ordenou que ele profetizasse. E ele profetiza sobre aqueles ossos, né? E aqueles ossos passam a ter vida. Mas nós vemos que não acontece de imediato, né? Ele vai dizer que houve um ruído, né? E aqueles ossos começaram a se juntar. Então, nós entendemos que é um processo. Deus trabalha no processo. Não adianta, o tempo não é nosso, o querer não é nosso, não é como nós queremos. Mas sim há um processo para tudo acontecer, para chegar ao fim, né? Eu levo essa passagem também lá para Eclesiastes 3, que diz, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. E aqui nós vemos isso se cumprir. Há um tempo. Deus poderia, na mesma hora, a fazer aqueles ossos viver, mas é um processo e é por ordem, que diz, né, que é os ossos, depois músculo, depois carne, depois pele e sim o espírito. Então há um processo para tudo acontecer. Deus poderia ter na mesma hora feito tudo ao mesmo tempo, mas não, veio um processo. Então na nossa vida acontece isso também. Há um processo para as coisas acontecer. Não vai acontecer como nós queremos de imediato, como muitas das vezes nós queremos de imediato, né? Para hoje, vai acontecer assim, assado, mas nós temos que entender que há um tempo determinado para todas as coisas, né? Há o início, o meio e o fim. Muitas das vezes nós começamos, não sabemos como será o meio, e às vezes a gente já até sabe mais ou menos como vai ser o fim, porque nós cremos que com Deus, né, nós vamos ter a vitória no final. Mas e o meio? Nós não sabemos o que vai acontecer no meio, porque é um processo. E nesse meio pode acontecer muitas coisas, né? E vai dizer, né, que enquanto ele profetizava, houve um reboliço. Então, enquanto ele estava profetizando, Deus estava trabalhando. Muitas das vezes acontece isso nas nossas vidas, né? Enquanto nós estamos orando, enquanto nós estamos pregando, enquanto nós estamos adorando, enquanto. Não é no final, quando nós vamos terminar de adorar. Não é quando nós terminamos de orar.
mas sim no meio. Há um processo ali onde Deus está trabalhando, né? E no processo, é no meio. E a gente não vê. Muitas das vezes, né? Deus está agindo ao nosso favor e nós questionamos a Deus. Senhor, mas eu não estou vendo, não está acontecendo nada. Mas Deus está trabalhando. Então, muitas das vezes, nós temos que esperar, né? Deus trabalhar da maneira como Ele quer, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus, né? Há um tempo determinado para todas as coisas, então nós devemos esperar esse tempo. Igual agora no momento de pandemia, né? Teve início, eu acredito que nós estamos no meio. Há um processo, nós estamos no meio. Acredito que vai ter um fim. Se Deus quiser, terá um fim. Nós não sabemos como será, mas Deus sabe. Porque antes de tudo acontecer, né? Deus sabe exatamente, né, porque Ele é Deus. E nós muitas vezes não entendemos como será esse processo, como está sendo, né? Para muitas é de perdas, é choro, mas nós cremos, né, na nossa vitória. E temos que crer, porque no meio dessa pandemia muitos estão dispersos, muitos não têm buscado a Deus da maneira como têm buscado, né? E nós viemos estar na dispensação do Senhor e não nos ficar dispersos, mas sim se ligar cada vez mais, buscar cada vez mais, né, estar perto do Senhor, porque nós vimos que em meio a essa pandemia muitas pessoas têm se afastado de Deus, muitos estão distantes, né, mas Deus, né, Ele não mudou, e quem muda é nós, né, então nós que temos que estar mais perto do Senhor, é o momento de nós nos aproximar cada vez mais do Senhor, né? Eu vejo que muitas pessoas, em meio a essa semana eu estava conversando com um amigo de trabalho e a gente estava falando sobre fé. Que muitas pessoas falam, eu tenho fé, mas quando está no momento de dificuldade, perde a fé, não acredita mais em Deus, né? E como pode não acreditar em Deus, né? Vendo tudo que Ele fez, vendo a sua criação, né? E então nós não podemos perder a nossa fé. Temos que continuar o nosso foco com a nossa fé, ainda que venha a pandemia, venha o que vier, mas nós temos que crer que Deus, né, é poderoso para fazer muito mais, né? E voltando aqui, né, para a palavra, né, e ele vai dizer, né, que houve um reboliço e os ossos se ajuntaram, né? Quando a gente ouve essa palavra reboliço, a gente pensa logo numa bagunça, né? Mas às vezes, quando vem a bagunça às vezes espalha tudo, mas aqui Deus faz diferente. Deus não mostra que essa bagunça foi para ajuntar, né? Muitas das vezes não entende o agir de Deus, né? Que muitas das vezes a bagunça, o barulho, às vezes não é para separar, é para juntar. Aqui Deus está mostrando que o reboliço não foi para separar, mas sim para juntar os ossos. E o incrível é que, tipo, tá dizendo que eram muitos ossos, era um exército. Como que Deus é perfeito para juntar tudo na ordem correta de um corpo, digamos assim, né? Porque estava tudo, digamos que não estava ali no braço, perna, estava tudo separado. E ele ajunta tudo, né? Eu sei que tem a ordem, tem o processo, mas junta tudo. Então, muitas das vezes, né, o processo ali, né, há um processo para juntar, né, tudo, né? E esse reboliço foi para ajuntar e não para separar. Então, nós devemos entender que muitas das vezes esse reboliço vem para ajuntar, que Deus não quer separação, Deus quer ajuntar, que o povo dele tem que viver unido, junto, né? Mostra que é a união, né? Que nós devemos estar sempre unidos, né? Agora, então, nós devemos estar cada vez mais unidos, um ajudando o outro, né? Porque nós estamos passando por um momento muito difícil, né? E precisamos desse ajuntamento. Por mais que não seja ajuntamento de estar todo mundo junto ali, perto, né? Mas juntar espiritualmente, né? Porque nós sabemos que não podemos nos aglomerar, mas espiritual a gente pode, né? Estar junto. E ele disse que, né? E assim foi que aconteceu, né? Deus pôs tudo em ordem, né? E ajuntou tudo e formou um grande exército.
É muito lindo, né? A gente ver como que pode, né? De repente, um lugar que não tinha vida, um lugar sem esperança, sem expectativa, passa a ter vida, passa a ter expectativa. Então nós vemos que muitas das vezes, por mais que nós não enxergamos solução naquele cenário, por mais que nós não temos mais esperança naquele cenário, né? Mas Deus pode vir mudar o quadro. Por mais que nós hoje estejamos sem esperança, não vendo solução, né? Mas Deus, Ele pode vir e mudar tudo de uma hora para outra, sem que nós, né, percebamos ou sem que nós estejamos esperando. Porque tudo é no tempo certo, tudo tem o tempo de Deus. Mas para isso nós temos que estar, né, na dispensação do Senhor, nós temos que estar em obediência com o Senhor. Nós aprendemos muito sobre obediência nessa palavra, né? Ele poderia ter feito da maneira como ele quisesse, né? Mas não, ele obedeceu às palavras de Deus. Ele poderia ter questionado a Deus quando Deus mandou ele profetizar. Senhor, eu não sou profeta. Mas ele não. Ele obedeceu o que Deus falou para ele fazer. Ele fez o que Deus falou. Deus mandou ele profetizar, ele foi e profetizou. E muitas das vezes, né, nós temos que ser profeta. Temos que ser profeta no nosso lar, temos que ser profeta no nosso trabalho. Onde quer que nós estejamos, temos que ser profeta. Às vezes a gente não está vendo solução, mas a gente tem que profetizar que vai dar certo. Ah, Senhor, vou morrer, minha família vai estar assim, tá assado, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Mas muitas das vezes nós temos que profetizar. Senhor, está assim, mas eu creio que vai melhorar. Senhor, hoje está assim, mas amanhã vai ser melhor. Então, vem de nós. Nós que temos que ser profeta em nossos lares, nós temos que ser profeta onde quer que nós estejamos. Por mais que nós não levamos, né, esse chamado como profeta, mas nós temos que ser profeta assim. Ezequiel não era profeta, mas ele, a partir daquele momento, né, Deus o fez profeta. Então, né, ele começou a profetizar. Basta a gente obedecer a Deus, né, e viver na obediência, né, porque se nós obedecermos a Deus, né, no final será a benção, né. E esta minhas palavras, né? Eu falei um pouquinho, que eu estudei, que eu aprendi um pouquinho, mas é isso aí. Que Deus venha falar melhor aos corações de cada um, que vocês possam entender aquilo que eu falei, ou que o Senhor venha passar para cada um, né? E assim eu agradeço a oportunidade, continue orando por mim, pela minha família, para que Deus, né, venha mudar o quadro, venha mudar a situação, venha nos trazer paz